Começar com essa questão é o seguinte, eu concordo totalmente com a Clara e vou dizer o seguinte, a lista fechada e pré-ordenada é óbvio que é a melhor situação para aumentar a participação feminina, como aconteceu na Argentina, que é 5%, 6%, passou para 40%. O problema é que isso pode trazer outras distorções, né? O controle da estrutura partidária. A gente teria de ser junto, e isso teria de vir junto com a democratização do partido, democratização das direções partidárias, tal. Então, assim, do ponto de vista de eleger mais mulheres, eu acho que não tem dúvida que é um resultado imediato, né? Agora, existem outras alternativas, como a professora mostrou, né, que precisam ser consideradas. Por falar em reforma eleitoral, vamos resgatar um pouquinho daquele slide que eu pulei sobre a política de cotas. A política de cotas para aumentar a participação das mulheres no Brasil começou em 95, logo depois da quarta Conferência Internacional das Mulheres. Sem querer ser injusto aqui, mas assim, lembrando assim, uma senadora importante nesse processo foi a Júnia Marise, né, e uma deputada importante é a Marta Suplicy, que vieram de Pequim e estava discutindo uma lei eleitoral no Brasil em agosto de 95, e aí elas conseguiram colocar um mecanismo de cotas na Lei 9.100. Agora, essas coisas que acontecem no Brasil, quer dizer, a lei começava com 20%, depois 30%. Como é que como é que os homens também conseguem... porque a questão não é que você é homem e mulher, mas a questão é de garantir o espaço das pessoas que estão aqui e que majoritariamente eram masculinos. Então, a questão é a seguinte, naquela época, cada partido podia lançar 100% das vagas que tinham. Por exemplo, vamos supor, na Prefeitura do Rio, tinha 100 vagas para vereadores, o partido podia lançar 100 vagas. Aí o pessoal aceitou reservar 30% para as mulheres, mas falaram assim, mas aí vai tirar muitos homens, então vão elevar para 150% do número de vagas. Então o partido passou a lançar poder lançar 150 candidatos. Aí tinha de reservar 30% para as mulheres, ou seja, podia lançar 105 homens e 45 mulheres. E aí o que os partidos fizeram? Eles falaram assim, reservar não significa preencher. Então, no final das contas, o partido podia lançar 105 homens e nenhuma mulher. Então, a lei desse jeito, entendeu? A lei foi feita para reservar, quer dizer, reservar no sentido de preencher. Mas o pessoal entendeu que reservar não precisava preencher. E como aumentou, então a lei não teve impacto, o jeito que ela foi feita. Aí os homens vieram, você está vendo, política de cota não funciona. Mas é claro, desse jeito não funciona. Em outros países funciona. Aí, depois de muita luta, de mudança, inclusive um pouco da legislação, conseguiu, em 2009, mudar a palavra de reservar para preencher, né? E agora com a Carmen Lúcia, que é outra mulher importante, que presidiu o TSE, né? A Carmen Lúcia cobrou, né? Falou assim, a gente não vai aceitar lista dos partidos que não tenham 30% das mulheres nas eleições de 2012. E foi efetivo. Mas aí, mais uma vez, o que acontece? O pessoal lança candidata laranja, né? Coloca a esposa, coloca a secretária, coloca a mãe, coloca qualquer pessoa, não para fazer campanha, mas simplesmente para preencher a lista. A primeira vez que eu vi um resultado de eleição, umas mulheres com voto zero. Eu falei, mas como pode ser voto zero? Se a pessoa é candidata, pelo menos o voto dela. Mas o que acontece com a candidata laranja? O candidato homem lança uma mulher que nem a mulher vai votar nela mesmo, vai votar naquele homem, né? E aí, por exemplo, nas eleições de 2012, uma jornalista do Globo me ligou e falou assim, a gente está querendo fazer uma matéria aqui, nós descobrimos que tem muita dona de casa candidata a vereadora. O que você acha disso? Eu falei, laranja, porque assim, é claro que tem donas de casa, líder no movimento de casa, eles são importantes e tal, mas você de repente passar
aumentar 500% candidatos de donas de casa a vereadores, né, é laranja, candidato laranja. Porque uma dona de casa que está longe do contato com as pessoas, etc., ela não vai ter voto. Né? E quando você pega o resultado, você vai ver que essas donas de casa elas tiveram pouquíssimos votos. Então, essa estrutura que é muito difícil. Quer dizer, você faz uma legislação, o espírito lá da lei de 95, que era preencher, não preencheram. Agora a lei obriga a preencher, mas lança laranja. Né? Então, eu acho que tem que mudar a legislação, tem de procurar essas formas melhores, mas tem de preocupar muito na implementação disso. Né? Porque fazer uma lei, o Brasil mestre nisso, faz muita lei bonita no papel, mas que não consegue ir para a prática. E aí, para responder a última, pergunta se as mulheres não participam da vida partidária. Não participam por causa disso, entendeu? Porque os partidos usam esses instrumentos. Né? Me chamaram para fazer uma palestra para os vereadores, prefeitos eleitos do PCdoB, no final do ano passado, e agora me chamaram para fazer do PSDB. Né? E foi agora nesse mês, no início do mês. E as mulheres do PSDB estavam me mostrando. A Comissão Estadual lá de São Paulo tinham 105 nomes, 6 mulheres só, e depois, na suplência, 30 mulheres da suplência. E aí foi a mesma coisa no Rio, foi a mesma coisa nos outros lugares, etc. Né? Então é o seguinte, aí você fala, aí depois, quer dizer, não dão espaço, joga as mulheres para suplência, não dão dinheiro, joga candidata laranja, depois fala, não dão visibilidade, não dão espaço na televisão, né? E depois fala assim, as mulheres não participam da vida partidária. Óbvio que não participam. Óbvio. Quem participa eu acho louco. A pessoa que entra nesse jogo assim, tem que ter uma coragem e uma determinação muito doida. E eu acho assim, as mulheres não vão participar assim ativamente nesse. Porque, veja só, as mulheres participam da associação de bairro, participa do sindicato, participa do grupo de mães, participa de uma série de atividades da sociedade civil, né? Mas por que não participa dos partidos? Porque tem até uma palavra que fala assim, as mulheres nos partidos são formiguinha, né? Formiguinha para pegar voto para os homens, mas na hora de garantir uma campanha séria, o recurso, etc., elas não têm. Então, isso que tem que mudar. O dia que os partidos mudarem, né, essa relação com as mulheres, né, pode ter certeza que o interesse das mulheres vão ser proporcional à mudança que esses partidos fizerem na sua estrutura. Assim como foi Só dar um exemplo da universidade. Antigamente é o seguinte, existia curso normal, e o curso normal não dava direito para ir para a universidade. E o que estava estabelecido, mais ou menos, socialmente, era o quê? Que as mulheres iam fazer curso normal, iam casar, ter filho, e dar aula meio período, né, para os filhos das outras mulheres. Né? E aí as mulheres não entravam na universidade. Isso até era 60. Aí veio uma LDB, 62, e deu paridade, deu entre o normal e o científico. O que aconteceu? Explorou. Hoje, 60% das pessoas formadas na universidade são mulheres. Eu estou fazendo um trabalho para a OAB lá no Rio, que os advogados, a grande maioria, eram homens. Hoje, se você pegar de 20 a 30 e poucos anos, a maioria já é mulher. Né? Por quê? Porque teve a Constituição brasileira e falou assim, tem que ter concurso público para delegado de polícia. Eu, quando era menino, jamais imaginava ter uma delegada de polícia. Hoje faz sucesso até na novela aí. Né? Mas por quê? Por quê? Por causa da Constituição, que deu um mecanismo de concorrência, não é 100% perfeito, mas é cego para as questões de desigualdade de gênero. Então, quando a legislação ela dá, e a sociedade dá condições iguais, as mulheres reagem. Agora, se a política ficar viciada, aí não vai ter jeito.
Eu ia fazer só um adendo, que além disso, acho que nós não tocamos aqui, mas é importante esse registro, é que todo o trabalho doméstico, as responsabilidades familiares, elas continuam predominantemente com as mulheres, né? Então, nós temos hoje 44% da força de trabalho do Brasil composta de mulheres, né? Então, quase metade da força de trabalho. E, segundo o IBGE, né, as mulheres trabalham mais do que o dobro no trabalho doméstico, são 26 horas, se eu não me engano, das mulheres durante a semana, com uma média contra 10 dos homens. Então, esse tempo, né, e essas responsabilidades, elas precisam ser contadas, né, também, né, nesse bloco de questões de por que as mulheres não participam. Né? Então, nós agradecemos aqui o professor José Eustáquio. Já estamos caminhando para o encerramento desta audiência pública. Eu quero, só para ser justa com as nossas colegas senadoras, dizer que aqui no Senado, além de mim, nós temos a senadora Ana Amélia, a senadora Ângela Portela, a senadora Lídice da Mata, senadora Lúcia Vânia, senadora Cátia Abreu, senadora Maria do Carmo e a senadora Vanessa Graziotin. E que, com a nossa... Vânia é ouvidora do Senado. Isso, estou sendo lembrada aqui que a senadora Lúcia Vânia é ouvidora do Senado e que, graças à presença nossa das mulheres, foi criada também a Procuradoria das Mulheres aqui do Senado Federal, que a senadora Vanessa Graziotin é a presidenta, né, é a procuradora, na verdade, da Procuradoria das Mulheres. E, além disso, nós conseguimos instalar aqui no Senado a CPMI, que investiga a violência contra as mulheres. Eu fico aqui me perguntando, se nós não estivéssemos aqui, será que nós teríamos uma CPMI para investigar a violência contra as mulheres no país? Com certeza não. Não tenho a menor dúvida de pensar sobre isso. Então, se nós conseguimos trabalhar durante um ano, investigando a violência contra as mulheres no país, visitando quase todos os estados brasileiros, e vamos agora, o mês que vem, apresentar o relatório final, oferecendo ao povo brasileiro, né, às instituições públicas brasileiras, uma importante contribuição no sentido de enfrentarmos a violência contra as mulheres, porque tem mulheres aqui no parlamento, não é? Então, isso é muito importante, isso faz uma grande diferença. Então, eu finalizo a minha fala trazendo também essas informações que eu acho muito importante, além de dizer que as mulheres também estão aí nos tribunais superiores, nos tribunais regionais, que nós não lembramos antes, e que também fazem uma grande diferença. Então, eu quero passar aqui para as considerações finais, a professora Clara e o professor José Eustáquio, para que, em 2 minutos, façam as suas considerações finais. Agradecer muito à Comissão de Direitos Humanos, a senadora Ana Rita, a senadora Lídice da Mata, a própria presidência do Senado, que nos ajudou a trazer os livros, e a essa oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho que nós fazemos, né? É um trabalho, digamos assim, mais acadêmico, mas ele tem um objetivo, e nós esperamos que ele possa servir, que é ajudar outros setores, e, sobretudo, o próprio setor da política, a compreender e identificar, né, onde é que estão os gargalos dessa injustiça, dessa desigualdade, dessa iniquidade que nós vivenciamos no Brasil, né? Nós já passamos por rompemos barreiras no trabalho, né? Inclusive na política, quem diria, temos uma mulher presidente, quando em 1891 discutíamos se íamos ter mulher votando nesse país, né? E, no entanto, continuamos com essa dificuldade. Então, acho que o Senado e o Congresso dar voz e debater essa questão, que é o lugar por excelência da política, né, é louvável, e só tenho a agradecer. Muito obrigada, espero poder colaborar no que for necessário nessa luta pela igualdade. Professor José Eustáquio. Eu vou reforçar aí todas as palavras da professora Clara, e
dizer que é um prazer estar aqui na Comissão de Direitos Humanos e lembrar uma frase que também veio lá de Pequim, de outros lugares, é que não existe direitos humanos sem respeito aos direitos humanos das mulheres, né? E se a gente quer direitos humanos no país, a primeira coisa é ter igualdade, né, e equidade entre homens e mulheres. Eu acho que o Brasil já avançou muito, né, em muitas coisas, mas nessa questão da política parlamentar, eu acho que isso aí é a última fronteira, é o que o Brasil está mais atrasado, é o que puxa os índices internacionais de gênero do Brasil, puxa esses índices para baixo, né, porque a gente perde para todo mundo praticamente, até países com nível de desenvolvimento muito menor. Então, é um prazer aqui vir aqui falar e buscar contribuir, né? Eu acho que esse livro faz para que a gente possa realmente respeitar os direitos humanos de uma maneira, como é que fala, integral, indivisível, né? E irrestrita. Tá? Obrigado. Obrigada, professor José Eustáquio. Eu quero, então, agradecer a presença dos dois professores, dizer da importância deste debate, agradecer também o presente que nós ganhamos, mulheres nas eleições de 2010, e eu vou propor à senadora Vanessa Graziotin, que é a procuradora da Procuradoria das Mulheres, que possa pensar, né, nós aqui conjuntamente, num evento, numa atividade, um seminário, enfim, algo que possa fazer um debate cada vez mais aprofundado sobre as questões levantadas aqui no livro. Então, possivelmente, vocês serão convidados novamente, e outros professores, para que possam vir aqui para ajudar, para colaborar conosco neste debate. Então, vou sugerir à senadora Vanessa Graziotin que planeje um evento nos preparando para o processo eleitoral de 2014, a partir da pesquisa que vocês fizeram. Então, muito obrigada a presença de vocês. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.